Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao canal. Aqui é a Grazi, para quem estiver aqui pela primeira vez. Hoje, voltando com o nosso tema sobre banco de dados, né? Trabalhando com a Microsoft SQL Server. Então, vamos dar sequência. Nas últimas aulas, nós criamos banco de dados pelo assistente, né? Do Management Studio e também por script. E agora o que nós temos que fazer? Nós temos que dar sequência criando as tabelas, porque por enquanto nós não temos a tabela. Então nós vamos criar as tabelas em um pequeno banco de dados, que eu vou criar aqui já no assistente, com essas informações que vocês podem ver aqui abaixo. Então isso é o que vai conter na nossa primeira tabela, é o conteúdo. Eu vou só clicar aqui em... Bom, primeiro vou abrir novamente o Management Studio, para quem ainda não está acostumado. Então, colocamos aqui no buscador do Windows SSMS e clicamos em OK. Quando o Management Studio estiver aberto, então a gente escolhe qual é, nesse caso, a instância que nós queremos utilizar, que vocês podem ver aqui que eu tenho duas instâncias. Então, a instância que nós estamos utilizando foi a que eu denominei como MS SQL 2019. Então, foi essa instância que eu escolhi aqui para nós darmos sequência, então. Para ficar tudo aqui que nós abrimos, eu vou só copiar isso aqui que eu vou ter que utilizar para ficar verificando o que tem que fazer. Então, vou simplesmente clicar aqui e criar uma nova janela de consulta. E agora sim, vou clicar em banco de dados com o lado direito, novo banco de dados, e vou já dar o nome que, assim, vamos utilizar nas próximas aulas para o projeto, que vai ser uma empresazinha. Isso é só hipotético, né? Isso é só para nós fazermos as nossas aulas. Então, sucos, vendas de sucos. Então, sucos, vendas. E aqui, como vocês já viram nas aulas anteriores, quem não viu, volte nas aulas anteriores e dá uma olhadinha. Isso aqui é só o nosso assistente para criar, então, bancos de dados. Então, aqui nós já temos o nosso banco de dados criado. E aqui, com o rato em cima ou não, nós vamos criar aqui uma nova consulta. E vocês podem verificar que quando eu clico em uma nova consulta, nós temos aqui, então, nosso banco de dados selecionados. Então, agora que já sabemos, então, os tipos que nós, depois de sabermos os tipos que nós queremos utilizar aqui também, já falei sobre isso nas aulas passadas, mas vou deixar também no meu blog os tipos de dados para nós criarmos, então, cada campo das nossas tabelas, né? Ou seja, cada coluna. Então, vocês dão uma olhadinha na descrição do vídeo, vou deixar, assim que possível, vou fazer a descrição completa lá no blog, e vocês dão uma olhadinha na descrição, mas também já vimos isso nas aulas anteriores. Então, depois de sabermos sobre esses tipos, né, dos campos de cada tabela do SQL Server, então, estamos preparados para criar nossa primeira tabela. Então, aqui, vamos supor que você conversa com a área de vendas da sua empresa, partindo do pressuposto que é suco de frutas, né, como nós terminamos de criar. Então, a área de vendas fala as informações, te passa as informações importantes, o que vai ser preciso para nosso banco de dados, né, para o seu banco de dados. Então, o que tem que guardar a respeito do cliente ou de cada cliente. Então, nós temos as seguintes informações, que foi isso aqui que nós fizemos, que é o CPF do cliente, como vocês podem ver aqui, o nome completo e o endereço com a rua, bairro, cidade, estado, CPF, data de nascimento, a idade e sexo do cliente, limite de crédito, ou seja, qual é o limite que ele tem, né, para efetuar a compra dos produtos da empresa, e o volume mínimo de mercadoria por compra e se ele já realizou ou não a primeira compra após o cadastro. Então, essa foi a linguagem, digamos assim, que o usuário transmitiu, usando uma linguagem coloquial, claro. Agora,
nós temos que traduzir isso para uma tabela no nosso SQL Server. Então, vamos fazer isso agora juntos. Então, aqui, eu vou aqui no Management Studio, vou aqui nessa janelinha, como vocês podem ver, do lado que está visualizando aqui, e, ao mesmo tempo, eu vou, por exemplo, colocar aqui, para que nós vejamos as duas, no split, eu vou colocar eles dois juntos para que nós vejamos as duas, para que assim eu veja o que nós vamos criar, né? Então, como eu falei anteriormente, certificando então que aqui nós vamos estar usando o nosso banco de dados para o suco de uvas. Então, para que tudo fique correto, nós não acabamos por criar na master, que já tem por default, ou noutra qualquer. Então, aqui nós já criamos uma nova consulta. E então, sempre que você cria uma nova consulta, certifique simplesmente se aqui está correto, porque muitas vezes, se for para outro banco de dados, como eu mencionei anteriormente, a master, etc., então vai simplesmente ficar no local errado. Então, vamos começar o nosso comando, né, para criar a tabela. A primeira coisa, tanto faz o nome dos campos, né, e dos comandos se forem maiúsculo ou minúsculo, porque o SQL Server, na verdade, não é case sensitive para os comandos, ou seja, não importa se está maiúsculo ou minúsculo. E o comando para criar a tabela é bem intuitivo, ou seja, tem que ter uma sintaxe. E a sintaxe para criarmos a tabela, então, é o create table. E eu vou colocar aqui o create table, que é a tabela. E então, a seguir, nós vamos colocar entre colchetes. Eu vou aqui abrir os colchetes e vou fechar. E aqui, entre colchetes, nós vamos então colocar o nome. Então, como eu mencionei antes, tem que ser intuitivo, não use nomes grandes, mas nomes que você, ao olhar, identifique logo o que aquela tabela significa, né? Normalmente, na empresa em que você trabalha ou irá trabalhar com o SQL Server, possui normas. Normas essas de nomenclaturas, que toda tabela tem que começar, por exemplo, com um TB, em algumas empresas, que significa table, e tem que colocar um sufixo, algumas, que é a data de criação, por exemplo, isso varia de empresa para empresa, bem como cada empresa tem sua regra, e não existe uma regra fixa. Vale para você criar não somente tabelas, mas nome de campos, nomes de índices, nomes de chaves primárias, chaves estrangeiras e assim por diante. Se você trabalha em uma empresa e vai mexer com o SQL Server, certifique-se então de que existe uma norma de nomenclatura na sua empresa. Verifique com os colegas. Aqui eu vou usar a nomenclatura mais didática e simples para que logo a gente identifique o que cada coisa significa. Então, eu vou colocar aqui a tabela de clientes como nome. Então, vou escrever tabela de clientes. Então, aqui como vocês viram, eu coloquei o nome entre parênteses, abre e fecha, entre colchetes, perdão, abre e fecha colchetes. Isto porque aqui no nome da tabela possui espaços no meio. Então, eu quis colocar um nome bem usual, tabela de clientes. Se eu, por acaso, tirar os colchetes, note que o Management Studio coloca embaixo da palavra de um sublinhado vermelho, mostrando que ali tem um erro. E nós falamos sobre erros também em vídeos anteriores. Porque se eu não colocar os colchetes, o nome da tabela não pode ter espaços no meio. Então, por exemplo, se eu chamasse essa tabela de clientes, você pode ver que o erro saiu. Aqui é simplesmente finalizando, dizendo que ainda falta mais coisas. Mas acerca do nome da tabela, vocês estão vendo que saiu com tudo junto. Então, o sublinhado sairia, porque tabela de clientes com tudo junto é um novo
nome válido. Porém, fica mais difícil de ler, né? Isso depende do gosto de cada um, mas usando a nomenclatura simples fica mais fácil com os espaços. Então, eu vou colocar de volta os espaços e vou colocar de volta o colchete, assim atribuindo, abrindo e fechando os colchetes. Depois, agora, que eu coloquei o Create Table e coloquei o nome da tabela, eu vou abrir parênteses. Vou simplesmente fazer aqui um enter, vou abrir o parênteses e agora, depois que abrir o parênteses, eu vou colocar campo a campo o tipo de dados que vamos usar, separando por vírgulas. Então, abre parênteses e colocar cada campo separado por vírgulas juntamente com o tipo de dados. Então, qual é o nosso primeiro campo? O nosso primeiro campo é o CPF, não é? Então, vamos utilizar da mesma maneira, no nome do campo, os colchetes. Ou seja, da mesma forma que fizemos anteriormente, com o espaço entre nomes para todos. Porque o CPF não tem espaço entre o nome, mas nos próximos campos nós temos espaço. Então, vamos colocar aqui o CPF e todos entre parênteses. Depois, onde vou iniciar a lista dos campos, eu abro o colchete e coloco, então, os outros dados e assim sucessivamente. O CPF é formado por números. A primeira ideia seria a de gravá-lo como um inteiro, que é, nesse caso, utilizamos o tipo de dados int para inteiro. Não tem casa decimal, só que tem um problema. Apesar de um CPF ser composto por números, existem CPFs que começam com o número 0. Se colocar esse CPF que começa com o número 0, num campo numérico, o que o SQL Server irá fazer é tirar os zeros da frente, porque não existe nenhum número com 0 na frente no SQL Server. Então, apesar do CPF ser números, eu vou colocá-lo, então, como caráter. Nós vimos em outros vídeos anteriormente que, para fazer o caráter, a gente usa o envarchar, o varchar, que é tipo de texto, ou então o char. E depois nós damos, então, qual é o tamanho, especificamos o tamanho. Mas nós vamos usar o mais usual, que é o varchar, nesse momento, e eu também coloco entre colchetes o tipo de dados. Então, aqui, depois do CPF, dá um espaçozinho e coloca, então, colchetes e escreve, então, varchar. E após você escrever varchar, vamos, então, colocar o tamanho. Então, qual é o tamanho que nós vamos utilizar para o CPF? Porque eu preciso especificar o tamanho para nós sabermos a quantidade de números ou de letras que vai ali dentro, nesse caso, letras. Qual seria o tamanho do CPF? Quantos números tem o CPF? Eu creio que é 11. Se eu for contar aqui os meus no momento, assim, de cabeça, os meus têm 11. Penso que seja igual. Então, claro que não estou levando em consideração o ponto, não estou levando em consideração barra, traço, etc. Estou levando em consideração somente os números. Então, eu vou colocar aqui, entre parênteses, 11. Fecha e abre parênteses. Vou colocar separado, só para podermos ter um comando bem claro. Então, aqui, deixa separado para termos um comando bem claro. Note que se eu fechar o parênteses aqui, o comando fica pronto. E aí, não temos mais esse erro que vocês estão vendo no final. Porém, vou criar uma tabela somente... Não vou criar, na verdade, uma tabela somente com uma coluna, correto? O CPF não é isso, não é somente esse campo que eu quero.
Então, para criarmos os outros, eu quero várias colunas. Então, no lugar dos parênteses, do último parênteses, eu vou colocar, por exemplo, uma vírgula. Aqui eu vou colocar uma vírgula. Posso deixar aqui o parênteses, vou colocar uma vírgula para fazer, então, o separatório e posso colocar agora o segundo campo, seu tipo e tamanho. Depois o terceiro, o quarto e assim por diante. O próximo campo é o nome do cliente. Então, abre e fecha o colchetes e vamos escrever, então, nome. E vamos especificar também ele com espaço, abre e fecha parênteses, e vamos colocar da mesma forma que colocamos em cima, um varchar do tamanho. O que eu vou escolher aqui, vou só abrir e fechar os parênteses, e já vou colocar a minha vírgula, e vou dizer aqui que ele é do tamanho 100. O tamanho 100 é o suficiente para escrever um nome normal. Então, não se importe com o tamanho aqui. Sabe por quê? Porque como ele é um campo varchar, o var vem de variável, variable. O que significa que o tamanho que isso vai ocupar vai depender do número de caracteres que existe no campo. Se eu estiver colocando ele como char, aí sim, ele seria, digamos assim, fixo. Se eu digo que ele é um char de 100, e se eu colocar um nome com 10 letras, ele vai ocupar, então, 100 bytes. Então, aqui o nosso próximo campo é para colocar o endereço. E como vocês já devem ter verificado, nós temos normalmente sempre 2 endereços com complementos. Então, em vez de estar aqui escrevendo tudo manualmente, eu vou copiar aqui a parte de cima, vou fazer aqui um Ctrl V e vou colocar aqui no colchetes endereço 1 e vou colocar 2 endereços que é para ter então aquele complemento. E aqui no endereço 1 eu vou colocar ele um varchar de 150 para caber mais espaço, que obviamente o endereço é um pouco mais largo do que o nome. E vou colocar então novamente o Ctrl V e vou dizer aqui então que o endereço 2, ele, nesse caso, vai ter o tamanho de 150. E agora, como eu já copiei, eu vou colar mais uma vez para nós fazermos, então, o nosso bairro, cidade e estado. Então, agora, vamos colocar aqui o Ctrl V 1, 2, 3 vezes e vamos colocar bairro, cidade, estado e mais uma vez CEP. Vou então colocar aqui no primeiro o bairro e vou colocar no segundo a cidade e vou colocar aqui no terceiro o estado e vou colocar no último que eu colei o CEP. Agora, qual é o tamanho que vamos utilizar para cada um deles? Nós sabemos que o bairro não é tão comprido como o endereço, né, a rua, então eu vou deixar somente 50. Aqui na cidade também não precisa mais do que 50. E no estado, como são só siglas, né, ou seja, um SP de São Paulo, um RG de Rio de Janeiro, um MG de Minas Gerais e sucessivamente. Então, eu vou colocar, então, só 2, porque eu só preciso de 2 caracteres. E aqui na parte do CEP, como nós temos, deixa eu ver aqui de cabeça, temos 8 no CEP, nós temos 8 caracteres, são numéricos, mas nós estamos utilizando, nesse caso também, o varchar. Então, vamos colocar aqui 8 números. Isso, como falei anteriormente no caso do CPF, isso é sem traços, sem nada, que o CPF, né, o número de CPF, em Portugal seria o número do contribuinte. Agora, vamos fazer então aqui a data de nascimento. E na data de nascimento, da mesma forma que
nós fizemos aqui a parte de cima, vou só fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V, só verificando que nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu não me engano, vou fazer aqui alguns Ctrl V, e aqui no caso da data de nascimento, eu vou utilizar outro tipo de dados, porque a data de nascimento, ela não é um enfaixado e também não é numérico. Nós bem sabemos que o tipo de dados para data de nascimento é uma data, né? Então, é aqui um date. E por que um date e não um data time? Porque o data time tem também o tempo, né? O time lá à frente. Então, nós vamos utilizar aqui mesmo só o date. E também o tipo de dados date não tem tamanho. Então, nós utilizamos aqui para o data time simplesmente o tipo de dados sem tamanho. E agora, para a idade, nós vamos usar, por exemplo, um tipo de dados de inteiro, né? Porque aqui, a idade, nós vamos fazer, por exemplo, uma pessoa vai até os 120 anos, eu penso que não mais que isso, ou 130, ainda tem. Então, nós vamos usar aqui o tipo de dados inteiro. Só que de 0 ao 120, a gente pode ainda usar o small int, que ele ainda guarda dados menores, porque não precisa maior do que isso. E para o tipo de dados inteiro, small int, também nós não utilizamos tamanho. E agora, o que falta nós fazermos aqui, eu vou já fazer aqui, que é a parte do sexo. Vou também já colocar aqui o próximo, que nós vamos utilizar depois, que é o limite, né? O limite de crédito. E nós temos também o volume de compras, que é essa parte aqui. Então, volume de compras. E falta mais um que seria... Nesse caso aqui, como nós falamos, se já realizou a primeira compra, que é o último. Então, simplesmente tirar aqui volume de e colocar primeira. E agora, nós tiramos aqui a última vírgula, que não é necessário, isso é o último. Nesse caso do sexo, como é simplesmente dizer se é feminino ou masculino, nós vamos precisar aqui só de um caractere. E depois, o limite de crédito. Nós já sabemos que estamos lidando com dinheiro, então nós vamos colocar aqui money, e também não tem tamanho. E na parte do volume de compras, como após a vírgula terá alguns números, isso em nossos tipos de dados do SQL Server, entre vários outros tipos de programação, nós falamos que é um float, ou seja, que tem as casas decimais. E eu coloquei, obviamente, o float no lugar errado. Ele é para ser colocado aqui e não tem também tamanho. E agora, o último, que também não tem tamanho, porque nós estamos trabalhando com bits. Simplesmente é sim ou não. Ou seja, já houve a primeira compra? Sim. Então, se não houve a primeira compra, então... coloca não. Então, na última parte, é mesmo só um sim, não. Então, isso é um bit. E agora, nós podemos, então, rodar que a nossa tabela será criada. Como nós falamos nas aulas anteriores, para rodar o código, a gente clica ou em executar, ou simplesmente no teclado aperta o F5. Nossa tabela já está criada. Se clicar aqui no mais e no mais de tabela, vocês vão ver que a nossa tabela cliente já está aqui criada. E clicando aqui no mais da tabela, vocês vão também verificar dentro do mais da coluna que nossas colunas já estão aqui. Ou seja, essa parte que nós temos aqui é a mesma coisa que nós temos aqui. Agora, como eu fiz nas aulas anteriores com a parte na parte do assistente, nós vamos aqui então criar uma nova tabela, porque nós sabemos que um banco de dados nunca tem só uma tabela. Vou criar só mais uma aqui com vocês pelo assistente e depois, nas próximas aulas, nós faremos os demais. Então, nós vamos em cima de Table, vamos clicar em New Table
E aqui, e também já tem nas primeiras aulas, também já fiz por assistente sozinho, ou seja, criar tabela, criar banco de dados, tudo sem script já fiz nas primeiras aulas. Então aqui nós já criamos a primeira com script, primeira tabela, agora nós vamos criar aqui a segunda tabela com o assistente. E vamos então começar aqui a colocar as colunas, os nomes das colunas. Como nós utilizamos o colchetes na parte do scripts, nós também utilizaremos aqui para nome de colunas que tenham espaços. Então, agora aqui, o que eu escolhi aqui para o nosso banco de dados suco de vendas, vendas de sucos, a primeira coluna do nosso novo banco de dados, que é, nesse caso, a tabela de produtos, que nós já vamos denominar mais à frente quando guardarmos. Então, vai ser código do produto. E o código do produto, aqui de uma forma muito mais fácil, quem já viu as primeiras aulas que eu expliquei sobre o assistente, sabe que nós chegamos aqui na coluna e nós escolhemos o tipo de dados. Então, eu vou escolher aqui um varchar e vou dizer que o código do produto 10, simplesmente o tamanho 10 é o suficiente. Vamos, então, criar mais uma coluna da mesma forma com colchetes e ela será nome do produto. O primeiro código do produto, normalmente isso varia normalmente com as primary key e depois secondary key, que a gente já vai ver isso nas próximas aulas. Então, aqui, um varchar de 50 para o nome do produto e na próxima tabela usamos, então, embalagem, ou seja, embalagem, né, do produto. Aqui, novamente, um varchar de 20, penso que seja o suficiente, só para colocar os dados da embalagem. Vou colocar aqui o nome do produto com 30, 50 não é necessário. 30 é o suficiente. E vou, então, colocar aqui também o tamanho do produto, né? O produto tem um tamanho. E vou, então, colocar aqui um varchar também. Varchar. Eu coloquei nos outros em varchar, mas era o varchar como nós fizemos anteriormente. Então, o tamanho 20 aqui também é o suficiente. Vou, nesse caso, só corrigir aqui os outros. Fiz um copy-paste no teclado. A diferença é que agora eles ficaram todos com o mesmo tamanho. Vou só corrigir aqui rapidinho que esse foi 10 e esse foi 30. E aqui, vamos então, na parte do tamanho, deixar ele com 10. E vamos acrescentar a nova coluna com sabor do produto, né? Como é uma empresa de sucos. E vamos colocar também aqui o varchar de 20, tá bom? E vamos à última, então, colocar com o preço de lista do produto, né? Então, o preço de lista. E aqui eu vou usar, como é a nível de preço, eu vou usar aqui o small money, porque não precisa também um valor alto. Agora, a única coisa que eu vou fazer aqui rapidinho é colocar o preço aqui escrito da forma correta, com cedilha. E nesse caso, já está completo. Aqui o preço, ele não tem que ter um valor obrigatório, então os outros, eles têm que ter, não pode estar nulo, ou seja, permitem nulo e o preço não permite. E agora o que nós vamos fazer é clicar aqui em guardar e vamos simplesmente dar o nome da tabela, que é a tabela de produtos. E após guardar, nós vamos fazer aqui um refresh. E vamos aqui abrir a parte da tabela e nós já temos a nossa tabela de clientes, que nós fizemos anteriormente. E nós temos, então, a nossa tabela de produtos que terminamos de fazer aqui com as colunas que nós fizemos aqui em cima. Então, nós já temos as duas tabelas, essa e essa. E se vocês quiserem, por exemplo, sempre, já fez uma tabela, vocês já viram uma tabela, querem fazer outra tabela e vocês pensaram, mas essa próxima tabela que eu vou fazer, ela é muito parecida com aquela anterior, por exemplo, a tabela de clientes. Então, vocês podem chegar aqui com o botão direito do mouse, né? E aqui em
script, ou seja, script de tabelas, né? Você coloca criar como e coloca uma nova janela. E aqui o nosso script será feito aqui numa nova tabela. Então, aqui vocês podem ver que nós podemos simplesmente trocar aqui o nome da tabela, né? E trocar os campos que desejar. E para ver a diferença entre esse e aqui essa tabela que nós fizemos manualmente com o script, vocês podem ver que é simplesmente que tem aqui o primary do primary key, secondary key, que a gente vai falar mais para frente nos próximos tutoriais. E aqui alguns comandos básicos, tem aqui o null também. Então, não tem mesmo muita diferença. Vocês podem simplesmente usar o comando assistente para criar tabelas, apagar, etc, tudo. E usar uma única tabela feita com scripts manualmente. Vocês podem usar todos os dados, então, para as próximas tabelas que vocês quiserem. Ou fazem com o assistente, como nós fizemos a tabela de produto, ou simplesmente fazem com o script, como fizemos a tabela de cliente, e depois com o rato do lado direito, o mouse, vocês fazem, então, criar como e abre numa nova janela e muda simplesmente os dados que vocês querem. Então, era tudo isso que eu queria explicar para vocês nessa videoaula. Penso que ficou bem claro agora como se cria um banco de dados. Com as videoaulas anteriores, vocês podem verificar que nós fizemos também com script, que nessa foi muito rápido pela parte do assistente, mas não é só aquilo que foi feito aqui. Então, é uma coisa mais abrangente, mais detalhada. Dá uma olhada nas outras videoaulas e vocês já têm, então, aqui como se cria as tabelas e nos próximos tutoriais vamos ver mais coisas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não lembrei de dizer no início, dá o teu joinha, deixa o like, comenta se quer ver mais alguma coisa e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, é muito importante esse engajamento entre nós, ou seja, somente com o nosso engajamento, vocês dando like, se inscrevendo, é que o algoritmo do YouTube vai ver, olha, esse vídeo é bom, então vai mostrar para mais pessoas. Se não for dessa maneira, o canal não cresce, e se o canal não crescer em algum momento, então vai ficar parado, estagnado. Então, agradeço muito que vocês dê o vosso joinha, deixem comentários. Estou sempre disponível para responder a qualquer hora. E, então, agradeço que vocês ficaram até aqui no final da videoaula, como sempre. E nos vemos, então, no próximo tutorial. Tchau!